E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise do gráfico, você aprende mais sobre análise do preço, você entende melhor a ação do preço na região, ou seja, o price action, como fazer uma entrada numa região de ouro em suporte e resistência que eu chamo de região de ouro. Por exemplo, essa região que o preço está chegando agora aqui, ó. Você que é novo no canal, vai se inscrevendo, vai ativando o sininho de notificações para ficar sabendo de todas as aulas que nós temos aqui. Ó, o preço chegou nessa região, o que eu vou fazer aqui? Entrada. O preço está falando para mim aqui que essa é uma região que ele quer respeitar, que é uma região de ouro. Estou vendo um pavio aqui, estou vendo um pavio aqui, estou vendo um pavio aqui. O que ele pode fazer? Ele pode vir até essa região aqui e ainda buscar esse pavio? Pode. Mas por isso que eu trabalho sempre com mais taxas, né? Como agora, ó, vou lançar mais duas taxas, o preço veio um pouquinho mais abaixo, sem problema. Ele ainda está na região. Deixa eu olhar aqui no passado, o que eu tenho? Ótimo, ótimo, ótimo. Eu tenho a região também me dando a convicção do movimento ali. É isso que você tem que entender, ó. Deixa eu colocar bem no fechamento ali. Deixa eu até aumentar a linha para você entender. O que é região? Região é isso que eu falo para vocês. Região é um espaço onde o preço pode buscar sua máxima ou sua mínima. Então essa aqui, ó, é uma região. Isso aqui é uma região. Tem muita gente que pergunta para mim, Cadu, o que é região? Tá lá, ó. A entrada não computou tudo que eu queria, mas deu certo. Altamente lucrativo. Uma região compreende fechamento de corpo, máxima de pavio. É aquela velha história, todo mundo pergunta assim, a minha entrada tem que ser no corpo ou tem que ser no pavio? Depende do que o gráfico está fazendo. Eu fiz uma entrada aqui no corpo, o preço continuou buscando e foi no pavio. Eu entrei lá com mais duas taxas para não tomar um loss, fiz um contra trade, como eu gosto de chamar, mas muita gente chama de defesa, sabendo que essa região aqui é toda uma região que o preço pode trabalhar. Então, dica de price action em região de suporte e resistência. Dica de price action em região de ouro de suporte e resistência. Quando você vê assim, ó, um pavio em região, entenda que região engloba toda essa situação aqui. Toda essa situação aqui será resistência, assim como toda essa situação aqui será suporte. Então você tem que ter um entendimento da lógica do preço nessa região para você fazer uma entrada. Compreendeu? Por isso que eu deixo também aqui, ó, deixa eu até fechar essas linhas aqui para não ficar atrapalhando. Eu deixo inteiramente grátis aqui um e-book para quem está chegando agora no canal, quer se aprofundar, quer aprender. É um aluno, ó, é um e-book sobre 16 padrões de vela que eu utilizo, padrão esse de reversão, padrão de correção, padrão de continuidade, padrão de vela. São 16 padrões de vela que todo trader tem que saber. São 36 páginas para você estudar. É só ir aí no link da descrição ou no banner do canal, no meu canal do Telegram. O canal do Telegram é o Treinamento Hunter. Vai em mensagem fixada, vai clicar, vai abrir os links e vai fazer o download. Aqui no meu canal do Telegram, por exemplo, você vê o resultado dos alunos. Ó. Os alunos logo pela manhã mandando resultados, assim como o Adriano mandando 6-1, o João mandando resultados, a Cristiane mandando resultados e depois falando, ó, muitos eventos, vou sair do mercado. O Paulo também, ó, 1 ano de consistência, mandando os resultados. Rogério, trabalhando fluxo, ó, olha que interessante, padrão de vela do e-book. Então quando eu falo sobre o padrão de vela, para você estudar, tem muita gente que não dá valor, né? Ó o Geilson aqui, ó, com muita calma, bons resultados, dá uma olhada que sequência linda, e ele mandando as análises dele. Então, se você faz parte aqui desse canal do Telegram, você vai aprendendo muito com os alunos também, caso você ainda não esteja no treinamento. Ó o Wellington aqui, ó, falando que ele vivia quebrando conta, não passava de R$120, mas agora ele está a R$194 fazendo boas análises, ou seja, está aprendendo. E é isso que é importante, você saber o que está fazendo. Além do canal do Telegram, você pode entrar em contato comigo pelo direct, também do Instagram. Lembrando que no meu Instagram, que é o Cadu Rinaldi, aqui tem um link, tem meu WhatsApp também, caso você queira tirar alguma dúvida. Então, tem mensagem via direct, tem o WhatsApp aqui no link,
Além do link do WhatsApp, também é o link do treinamento, caso você queira fazer aquisição. Lembrando que está com 60% de desconto, caso você queira aprender realmente análise gráfica e estudar todos os setores da análise gráfica. Como é possível, por exemplo, você trabalhar um suporte aqui numa região contra a tendência e ser lucrativo, sabendo o que você está fazendo no gráfico. É isso que é interessante. Você até pode fazer uma entrada contra uma tendência, mas você tem que saber o risco da operação e saber o porquê do movimento. Entendeu? Então vamos lá. Vamos para mais um ativo, vamos ver o que o gráfico tem a oferecer. Com essa dica de price action em suporte e resistência, ó, o preço chegou na região, vou fazer uma correçãozinha aqui nessa região, ó, porque aparentemente ele vem com força, mas olha como é que está trabalhando o ativo aqui, ó. Região, vou até marcar para você ver, ó, região, já que nós estamos falando de região, e região. Então, do jeito que o gráfico me apresentou ali, quando eu abri, eu já entendi o que o gráfico está fazendo. Dica de price action em região de ouro de suporte e resistência. Entenda como a ação do preço se move na região de suporte e resistência. Isso vai fazer toda a diferença. Todo o setor gráfico ele tem que ser trabalhado, é óbvio. Todas as vezes que a gente vai fazer uma entrada, o setor gráfico tem que ser trabalhado. O setor gráfico que eu digo é assim, contexto, tendência e região. Vamos lá, vamos aguardar, fechou, tá lá. Por quê? O que é a região aqui? Isso aqui é uma região. Isso aqui é uma região de conflito. O gráfico pode corrigir na parte de baixo dessa região de conflito. Opa, cadê a seta? O gráfico pode corrigir na parte de baixo da região de conflito, mas ele já fez o quê? Ele já está dentro da região de conflito. O gráfico pode corrigir acima da região de conflito, ele ainda não chegou, mas ele está aqui, ó, no meio do caminho, e assim eu gosto de trabalhar, porque mesmo que eu entrasse nessa região jogando o preço para baixo, se ele for um pouquinho acima, eu posso entrar com outras taxas, porque ele vai vir na máxima. Então toda a região, assim como o topo e fundo de canal, tem a máxima aqui, tem a mínima aqui, e tem o 50%. Nessa região aqui não é diferente, além de ter o 100% dessa região aqui, eu tenho 50% dessa região aqui. É claro, eu estou trabalhando, vendo a tendência, entendendo como é que a tendência está trabalhando. Eu só posso fazer uma entrada dessa compreendendo a região. Quando eu compreendo a região que ele pode fazer essa correção, eu vou fazer a entrada de correção. Como ele chegou lá na outra região agora, o euro JPY, dá uma olhada. A ação do preço é tão importante para a gente entender o preço. Olha só, ele está chegando aonde? Lá naquela região que eu tinha mostrado para você. Olha que eu tinha marcado para você. E é uma região, ó, que ele faz esse movimento. Ó. Olha que região interessante. Você viu que eu havia marcado e no lugar que eu marquei ele está indo buscar? Ele está indo buscar a região. Por quê? Porque é região de gráfico. Todas as vezes que você sabe fazer essas marcações de região e entende o movimento do gráfico, você pode trabalhar o gráfico. Aqui cabe mais uma venda, aqui cabe uma venda. Deixa eu só esperar ele fechar, fechou. Fiz uma vendinha ali na região. Cadu, e se ele romper essa região? Existe a possibilidade dele fazer um rompimento? É claro que existe, ó. E ele está querendo romper. Por quê? Porque quando o gráfico chega numa região com, tá indo buscar, ó, tá indo buscar aqui em cima, ó, outra região que ele está querendo ir buscar. Olha onde ele está querendo buscar. Este ponto aqui, ó. E tá indo, ó, tá indo buscar um canal acima. Entrada minha aqui foi com um pensamento lógico na região. Ele fez padrão de perder força, perdeu força, mas mesmo assim está fazendo um rompimento. Aí você fala assim, Cadu, mas não tinha tudo para ele corrigir aqui? Tinha tudo para ele corrigir aqui, mas não corrigiu. Ó como o candle está movimentando com volatilidade. Ó, tá voltando. Opa, então quer dizer que a análise foi correta? Porque ele tem tudo para corrigir. Vamos ver como que ele vai terminar? Vamos ver o que esse preço vai fazer comigo ali na região. Dá uma olhada. Um loss. Dá uma olhada. Ele corrigiu ou não corrigiu? Corrigiu perfeitamente. Olha aqui, foi um candle de baixa. Pena que entrou essa volatilidade na região e dá uma olhada o que ele fez, ó.
candle de baixa, só que a minha entrada foi um pouco abaixo da região. Agora ele vai fazer um movimento de queda, ó. Deixa eu ver. Vamos lá, no Euro JPY, é o Euro JPY, ó. Olha o que ele está fazendo na região. Eu acabei tomando um loss, mas olha o que ele fez. Ele não corrigiu na região ali? Corrigiu. Mas a minha entrada foi um pouquinho abaixo da região. Infelizmente tomei um loss ali. Sem problemas, vamos ver o que o gráfico vai fazer. Ó, novamente ele deixou aquela pressão do candle ali. Será que agora tem entrada, gente? Será que agora tem entrada nessa região? É o que ele está me mostrando. Pronto, rompeu a mínima do candle anterior. Agora, tecnicamente, ele tem que descer. Muito pavio na região, mas muito pavio mesmo na região. Eu vou entrar com mais 2 taxas, porque se ele fizer o mesmo movimento que ele fez anteriormente aqui, ele vai chegar aqui e vai pegar também essa taxa e vai nos dar uma entrada linda. Já que ele está brigando comigo ali naquela região, nós vamos brigar um pouquinho. Isso é a volatilidade do preço. Quando você sabe trabalhar essa volatilidade, ou seja, você sabe trabalhar o movimento do mercado, não tem erro. Você tem que saber o que a ação do preço está fazendo ali na região. Então, dica de price action em região de ouro, suporte e resistência. Saiba trabalhar a máxima da região. Espere o gráfico sempre trabalhar na máxima, porque o gráfico trabalhando na máxima da região, você vai ter muito mais oportunidade. Muita gente com certeza vai falar que o gráfico está chato hoje, né? Por causa dessas regiões. Ah, tá vendo? Ó, ele fechou acima, mas tá lá, ó, entrada perfeita, não computou essa, pegou mais uma região aqui, nos dando uma vitória. Então tem uma entradinha aqui de 1 a 0, tem o loss que ele nos deu aqui nessa região, depois mais uma entrada aqui perfeita e mais uma entrada perfeita, então praticamente 3 a 1 por enquanto. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão falar hoje para mim assim, ah, Cadu, o gráfico tá isso, o gráfico tá colar, porque pelo que eu percebo aqui do gráfico, eu já sei que ele está com volatilidade, que ele está com muito evento, muita notícia, e aí é a hora que quem não tem conhecimento sofre um pouco. Quem não tem conhecimento sofre um pouco. Por quê? Porque precisa ter o quê? A agilidade, a habilidade, entender essa ação do preço na região de forma correta. Porque, por exemplo, aqui, eu entrei aqui em cima com convicção, por causa do movimento, gente. Olha a região que o preço está trabalhando. É uma ótima região. Agora, a execução do meu movimento acabou não pegando todas as taxas. E a volatilidade que entrou na região. Pelo horário, eu não me lembro agora de cabeça, mas deve estar tendo algum evento, alguma notícia na região. Olha, enquanto eu mudei o gráfico aqui, eu fiquei esperando esse movimento e perdi a oportunidade. Infelizmente, fiquei esperando esse movimento aqui. Eu já tinha até visto, analisado aqui a região, que é daquelas regiões de ouro para nós. Só que paciência, né? O gráfico já fez o movimento, o gráfico já chegou na região, já demonstrou força. Ainda cabe uma entradinha aqui de tendência. Vamos ver se ele vai dar oportunidade. Vamos ver se ele vai dar oportunidade. Ele vai ter que fechar aqui mais ou menos, ó, para eu entrar com tendência nele. Muito pavio, né? Gráfico deixando muito pavio. Vou entrar em tendência, vou buscar o movimento, porque depois de uma entrada como essa, de uma tendência como essa, acredito que ele faça pelo menos a correção de um candle a mais aqui, né? Ele já veio aqui, ó, ele pode vir buscar aqui onde está esse candle aqui, este inside bar. Ó, vou fazer mais uma entrada aqui, vontade de fazer mais uma entrada, gente, com mais taxas aqui, viu? Mas não vou fazer não, deixa o preço trabalhar, deixa o preço fazer o seu movimento tranquilo. É que às vezes eu ainda com todo esse tempo de análise, às vezes eu tenho aquele desejo, né, de sempre entrar mais pesado, mas eu procuro me segurar, porque como eu estou aqui trabalhando e fazendo uma aula para vocês, eu não posso levar você a querer fazer isso também. E já aconteceu pessoas de falar assim, ah, professor, eu tentei fazer com mais taxas e tomei um loss, então eu procuro segurar. Tá lá, ó, entrada perfeita. Eu procuro segurar no movimento para que isso não venha a ocorrer. Quando eu estou trabalhando eu sozinho, sem gravar a aula, aí eu vou lá, entro com mais taxas mesmo, sem problema. Porque o movimento está claro.
preço chegou na região de ouro, de suporte e resistência. O Price Action me mostrou que é padrão de entrada, movimento dentro de um contexto, dentro de uma estrutura gráfica. Fui lá e fiz uma entrada. O gráfico hoje vai ter muita gente que vai reclamar dele, mas por quê? Tá cheio de evento. Eu olhei hoje de manhã, cheio de notícia, cheio de evento, então tem que tomar cuidado. Você que é do treinamento já sabe o que tem que fazer. Você que não é do treinamento, você tem que estudar muito bem e observar muito bem e ter convicção da sua entrada. Por exemplo, hoje eu tomei um loss. Fazia uns dias aqui que eu não tomava um loss, né? Pelas aulas que eu estou subindo aqui no YouTube, fazia uns dias. Entrada perfeita aqui, ó, 1 a 0. Aqui eu entrei com 3 taxas, porém foi 2 a 1 em taxa, então 2 a 0. Aí eu tomei aquele loss aqui, 2 a 1 total. Entrei aqui, 3 a 1. E entrei aqui, 4 a 1. Aqui também foi com 2 taxas. Mas finalizando aqui, 4 a 1. Altamente lucrativo. Você tem que entender que essa ação do preço na região, se você entender a análise gráfica como um contexto, você vai entender, por exemplo, aqui, que eu não olhei só o preço aqui na região. Eu olhei o gráfico como um todo. Todas as vezes eu falo isso, mas é sempre bom relembrar, porque sempre tem aluno novo no canal. Eu olhei o gráfico como um todo. Depois eu olhei tendências. Esses são os 5 sentidos da análise gráfica. Depois eu olhei aqui, ó, o padrão de vela na região. Padrão de vela na região por quê? Existe aqui uma região. E também olhei volume. Então, eu encaixando estes 5 sentidos, estes 5 movimentos, gráfico, tendência, região, padrão e volume, ele me dando um aval para que esteja tudo funcionando em contexto, eu vou fazer a minha entrada. Ah, não está tudo funcionando em contexto, não vou fazer a minha entrada. Dica de Price Action em região de ouro em suporte e resistência. Espere o extremo da região, principalmente quando o gráfico está com muito pavio, com muita volatilidade. Você percebe que o gráfico está trabalhando assim, ó, deixando muito pavio. Espera o gráfico chegar numa extremidade de uma região. Espera o gráfico te mostrar o que ele está fazendo. Espera o gráfico te mostrar força de continuidade de movimentação e aí sim você faz a sua entrada. Tá bom? Vou ficando por aqui, não quero me alongar, espero que você tenha tido um ótimo dia. Você que quer aprender, realmente quer entender e dominar o mercado dessa forma, vem para o treinamento, aproveite, né? Tá com super preço aí, um preço de pão com manteiga, você será bem-vindo, o seu acesso é vitalício e as dúvidas são tiradas direto comigo, tá bom? Dúvidas, pode mandar lá no meu Instagram, no meu WhatsApp, baixa lá o e-book para você ir estudando e se aprimorando em relação aos gatilhos de entrada, o gatilho de entrada aqui com Price Action, tá bom? Vou ficando por aqui, fica com Deus, uma ótima noite, até amanhã numa próxima aula, no próximo trade. Fui!